Gente, isso daqui é uma coisa bem legal. Deixa eu explicar. E isso daqui é o primeiro documento oficial que fala exclusivamente sobre o grupo de efeito de sucesso cognitivo. A gente tem alguns resumos, algumas coisas que eu acho que vocês nem sabem que existem, né? Que a gente vai para o congresso, para falar sobre as pedagogias, sobre as formas de trabalhar. Eu tenho seus exemplos para vocês. Eu quero. PDF, mas eu quero. legal. Mas é conhecido disso, eu acho que eu gosto. Então, isso daqui foi um trabalho que foi apresentado no CONEF. Esse CONEF é o Congresso Nacional de Educação Física, mas ele foi junto com o GTP, que é o Congresso Nacional de Ginástica para Todos. Né? Por questões burocráticas, eu tive que colocar ele no CONEF, e mesmo pelo formato que ele tinha que ser apresentado, que era um formato maior, tinha muita coisa para falar sobre vocês. Isso vendo que não ia fazer tanta diferença esse publicado. Tá? Então, aqui o que a gente fala? A gente fala, né, sobre isso aconteceu em Goiás, tá? Eu fui foi outubro, foi no final de outubro eu fui para lá, passei uma semana lá, Caldas Novas. Pegou bambu. Oi? Pegou bambu. Peguei bambu, né? E é isso, né? Então a gente vai falar sobre ele. E esse foi um trabalho que foi feito a partir do olhar de 5 educadores que passaram pelo grupo, né? Aí tá eu aqui no primeiro autor, a gente tem o Emerson, tem a Laís, o Natan e o Will. Tá? Passaram outros educadores por nós, né? Mas no momento as pessoas não estavam disponíveis para poder fazer a pesquisa. Passou a Laís, passou a Carol, passou a Lu também, né? E a gente colocou a Maiara nessa primeira etapa, porque ela tinha acabado de entrar, quando a gente começou, ela não tinha nem um ano. Né? Quando a gente começou a escrever, ela tinha 6 meses de GTD aqui. Aí a gente conseguiu deixar a Maiara para a gente para a próxima etapa. Então, eu vou falar um pouco sobre esse trabalho e o que pode reverberar, tá? Então, assim, aqui a gente fala sobre a história da GTD, processo cognitivo, como um processo contínuo de consolidação pedagógica, artística, social e que dura há 8 anos, né? Durante essa trajetória, ela foi identificando 3 períodos que foram, assim, sabe, o período de braço, né? Então, assim, que assim, são períodos que escancarou de formas diferentes e a gente pode até perceber, né? Principalmente, eu acho muito importante essa visão por parte das pessoas que estão há mais tempo. E a gente passou pelos 3, por exemplo, quem passou pelos 3 aqui? Patrícia, Maria, Silvia e Sandra, que está aqui. Quem passou por 2? Gil, Ingrid, eu acho que só. Quem entrou nesse terceiro período? Entrou Ian, Robertinho, Gustavo, Beth, Neuza. Peguei uma atrasação. Pegou a extinção de sala. Então, nesses 3 períodos, muita coisa mudou e tudo continuou vivo, tá? Apesar de ter passado por uma extinção, quase uma extinção durante um período, né? Então, muda de período todo passa por uma extinção, né? Porque tem muito que sobrevive no ambiente. E aí é natural que saia também. Né? Quem é mais adaptável passa por esses períodos. E esses períodos, por que pareçam, né? É bem capcioso, eu estou falando isso para vocês agora. Eles não foram determinados por saída do professor. Né? Não foi a saída do próprio professor em determinados períodos. E sim, questões sociais, questões de saúde pública, questões mundiais. Então, dentro desses períodos, né, que a gente identificou, existe o período pré-pandêmico. O grupo era uma coisa antes da pandemia. O período pandêmico, o grupo ficou outra coisa durante a pandemia. E o pós-pandêmico, e outra coisa, que voltou ao normal, as questões de distanciamento social. Para entender essas mudanças, né, a gente trouxe para vocês quais
quais foram os processos que se consolidaram durante alguns momentos? Os processos que se consolidaram, sim, dependendo dos educadores. Então, por exemplo, aqui ó, a gente tem os processos que consolidaram, a gente destaca processos coreográficos, estratégias pedagógicas, vivências formativas, né, e impactos sociais subjetivos. Então, por exemplo, antes da pandemia, tinha contratação? Contratava um professor para dar uma aula para vocês? Não tinha. Então, mas, em contrapartida, tinha algumas questões, processos pedagógicos, principalmente incluiu um cara que tinha uma pedagogia baseada em algumas coisas. Porque o cara é bailarino, o cara é teatro, então ele trazia essas coisas para vocês. Né? Assim como a Laís também, no momento, ela trouxe muitas pedagogias da dança. Né? A Maiara trazendo coisas da capoeira, né? Então trazendo a história dela dentro do trazer essas vivências. Então são vivências diferenciadas. Tá? Então, o que aconteceu com a gente no pré-pandemia? Estruturou-se um grupo, né? E ele teve maturação artística. Então, naquele momento, foi aquele momento de 2017, onde vocês foram apresentados pelo livro a primeira vez. Né? Então, ali se criou um grupo, teve uma estruturação e maturação artística para vocês serem capazes de ser coisas maravilhosas. Né? No período pandêmico, qual foi a nossa questão? No período pandêmico, a gente conseguiu ser inclusivo. Né? A gente, antes da pandemia, era um problema de inclusão. A coreografia Mortal Kombat, inclusive, veio para tentar incluir, mas não foi por entendeu? Era briga. Era difícil entrar uma pessoa nova, né? Tem tretas, isso melhorou. Depois da pandemia, a gente não tem mais suave. Qualquer pessoa entra, ninguém briga mais com ninguém. Né? Então, isso é inclusão. E foi uma das falas que vocês tiveram aqui. Né? Então, assim, a gente teve essa questão de inclusão, né? Inclusão digital e conectividade. Nós estamos mais conectados também nesse momento. E no período pós-pandemia, a gente veio com uma reinvenção, nós nos reinventamos e aprofundamos pedagogicamente. Então, trazer pessoas que têm mais acervo, mais condições para falar para nós sobre uma pirâmide, funcionamento pedagógico, tem ginástica acrobática. Né? Então, isso trouxe para a gente algumas questões. Tá? Então, a gente está seguindo isso aqui e a gente utilizou os materiais que a gente usou para isso. Né? Foi uma pesquisa que explorou, né, documentos. Quais são os documentos que a gente explorou? Os planos de aula que a gente tem que entregar. Como vai ser a aula todo ano, né? E os relatos de experiências dos educadores. Então, cada educador deu o seu relato. Tá? Seria mais livros, teria mais livros. Teria mais grupos, todos os educadores tivessem participado. Né? Mas, com base no que os educadores, como tinha educadores de todos os tempos, então a gente conseguiu trazer esses educadores que a gente fala na e os registros eles se dataram de 2017 e 2025. E o que a gente entendeu? Né? A gente entendeu a estrelinha desse estudo. Né? A gente lembra que o estudo ele serve para a gente entender como que a gente está dando esse processo e principalmente para que outras pessoas também pesquisem. Né? Quando a gente pesquisa, a gente está fazendo a pesquisa científica aqui para vocês. Para entender, olha, o SESC, Marco Pedro vai abrir um grupo LGBT e eles entender como precisar um grupo LGBT. Assim como nós, vai ser assim para eles? Não. Mas eles vão ter um direcionamento, algo que vai orientar para que eles entendam como que um grupo se manifesta. O nosso, uma região próxima, pode ser que eles possam se manifestar de uma forma bem parecida. E a gente entende, tá? Isso é uma das coisas mais importantes que eu tenho para vocês. Somente quem faltou no tempo podia participar do palco. E a coreografia deixa de ser importante. Então, assim, a gente não tem nenhuma importância sobre a coreografia. Porém, a gente entende que o processo pedagógico daquela coreografia ele é relevante.
Se a gente for parar para entender a coreografia, a gente vai assistir o circo. O que o circo traz para a gente de aprendizado? Se eu vou pensar só no dia que eu vou assistir a coreografia, ou então eu aprendo no dia que eu faço circo. Tá? É entretenimento. Vai fazer um entretenimento. Só que, por exemplo, para a gente fora em estratégias pedagógicas, quais foram as estratégias que nós utilizamos, as vivências formativas, quais foram as formações que nós damos para vocês, tá? E os impactos sociais que a gente usa, que para mim é o mais importante. Né? E assim, a gente aqui só sugere qual foi o impacto. A gente vai esperar de vocês essas respostas, né? Quais foram os impactos que trouxeram esse produto para vocês. Tá? Então a gente vamos lá. A cada ano a gente destaca um processo diferente. Apesar de a gente falar que o processo dura 2 anos, né? A gente está tentando lutar para que o processo dure 2 anos, mas a gente tem que, pô, 2017 teve um, 2018 teve um, 2019 teve um, 2020 teve um, 2021 teve um, 2022, 2023, 2024, assim. Então, se a gente pensa que o processo é diferente, a gente tem que, por exemplo, 2019 é o mesmo para cortar o ponto, 2020 também, 2021 a gente não teve e 2022 voltar a bomba de novo. É a mesma coreografia? Ela mudou. Por quê? Porque o processo mudou. As pessoas mudaram. Então é outra coreografia. Então se a gente falar da coreografia do bomba, a gente fala daquele, nossa, por 4 anos, mas não. Cada ano tem um processo pedagógico, um processo diferente do que ela tivesse. Então vou dar um exemplo aqui, ó. Saias da rotina. Quem vive essa coreografia? Também tá ou não? Saias da rotina foi uma coreografia de 2017. E as estratégias pedagógicas foi trabalho colaborativo, experimentações livres e aulas abertas. Rotina do Aí, o que aconteceu? Vivências formativas que tiveram naquele momento. Encontros regulares, vocês tinham uma regularidade de se encontrar. Identificação de linguagens e expressões. E rolou aqui no SESC Bragantino, antes de ter o Festival Gimpa. O Festival Gimpa é um dos eventos que leva os trajes nas praças na Europa. Então é um grupo de seleções. Apesar de não ser competitivo, nós precisamos respeitar alguns critérios de coreografia para poder ir para lá. E um dos critérios da federação, da ginástica, a GPP, ela é federada. Então, assim como o vôlei e basquete tem uma federação de futebol, uma federação que determina as leis e as regras, nós também temos. E a federação ela funciona da seguinte forma: tem um órgão internacional que determina as regras da modalidade esportiva, que existe um órgão nacional que se refere ao internacional e um estadual que se refere ao nacional. Então, o GIMPA é o Festival de Ginástica de São Paulo, não sei o que é ginástica paulista, ginástica paulista, né? E ele aconteceu aqui no SESC Bragantino esse ano. Talvez tenha sido ele que deu força. Nossa, isso a gente pode criar um grupo, isso aqui naquele outro, tá? Porém, em 2018 veio o cotidiano do ano, que já veio com um curso regular, com introdução à pesquisa temática de improvisação limitada, associação a improvisar com as limitadas, a salsa, do palco, do tambor, foram improvisações que vocês criaram, né? Revezamento entre duplas de educadores, no primeiro momento tinha 2 educadores no dia, depois no outro, né? E as competências formativas, integração de diversas linguagens pedagógicas, festivais regionais, a expressão da saída de festivais, encontros preparatórios do fórum, que foi o primeiro fórum que o grupo foi. Qual foi o impacto social dessa coreografia? Sentimento de pertencimento e identidade do grupo, ampliação de repertórios artísticos e típicos. Então, se expressaram fazer ginástica aí, né? Porque antes até parecia uma dança. Saia da rotina era mais dança do que ginástica. Tanto que ele permaneceu ainda no que você participou, ele tocou como dança, mas tocou como que era das guerras lá. Foi do festival do Sorocaba. Sorocaba, vocês foram no festival de mas teoricamente era um grupo de dança. Né? É que tinha alguns elementos, né? Mas é dança. Então, se a gente for entender, por exemplo, quando a gente faz festivais aqui no Retiro, nós aceitamos grupos de dança. Quando Piracicaba, quando o Guarulhos vai fazer festival, eles aceitam grupos de
dança, de ginástica artística, ginástica rítmica, acrobática, entendeu? Só que a gente entende aqui no antigo que a gente tem espaço. Tem um teatro municipal para se fazer dança. Qual é o espaço que tem para a gente ter? Minimamente o SESC. Minimamente. Porque o SESC não tem esse espaço. Promove um dia do ano. É isso. Aí o teatro municipal tem dança todos os dias. Um centro olímpico tem ginástica todos os dias. E onde tem GPT todos os dias? Se você sair do SESC, você não vai ter. Então a gente entende que a gente precisa, para fomentar a GPT, são eventos exclusivos de GPT. Então, essas coisas são coisas que vão ditar regras para uma modalidade onde não tem que ser forte. Tá? Hoje, nesses anos aqui, a GPT nem é obrigatório no SESC. Hoje ela já é. Hoje, quem entra no SESC vai passar por formação de GPT, vai ser professor de GPT, porque tem curso estatístico, as pessoas são obrigadas a ter curso de GPT, assim como são obrigadas a ter GDF, as pessoas são obrigadas a ter quem ensina CFA e PA, e assim por diante. Então, esses festivais que nós vamos por isso que eu estou muito. Essa mistureba, que posso dizer assim, que tem, né? Nós estamos falando da vacina perceber. Agora está falando de perceber mais ainda, pelas coreografias, porque a maioria nem não é. Se a gente vê muita dança. Via mais. Não, você viu que agora muito vocês viram só dança? Não, muito menos. Mas, quando a gente foi para os outros lá, no fórum a gente também viu pouco. Bem pouco. Tem pouco dança, pouco ginástica. A gente até vê de sabedoria, eu acho maior. Eu acho abuso. Esses grupos lá de barulhos, entendeu? Que vão para os festivais de aprender para se promover. Detalhe, eles só podem mudar, eles podem se promover. Aqui eles sabem que não se promover, nem se inscreve. Eles se inscreveram no último e cancelaram 2 dias antes. É por isso que eu digo. Por que eles tinham muito para eles de 2 dias antes? Porque dava possibilidade para eles. Eles precisam de mídia para se promover. Né? A diferença dos esportes de competição da GDP é a mídia. A gente não tem mídia porque não é competitivo. Tem competição, vai para a mídia aí. Coloca uma pessoa com uma Deus no mundo, paga milhões para ela e paga milhões e se machuca e fica fora da cidade. Então eu sou uma das pessoas que existe um movimento mundial para que a GDP seja competitiva. Então existe o Gym for Life, que é em Portugal, que é uma competição GDP. Só que o que acontece com a competição GDP? Muitos de nós, a partir do momento que a gente expõe as nossas limitações, nós vamos para passar vergonha. Entendeu? Não é questão de passar vergonha, para a gente é passar vergonha. Tem alguma coisa que, tipo, vai aprovar ou não a pessoa para ir? Então, tem, mas eu acho que a partir do momento que se torna competitivo, o alto rendimento e desempenho ele é mais importante do que o processo. E aqui é muito processo. Então eu não falo que é uma coreografia. Não é a coreografia a arte que está dentro da vida. É o processo coreográfico, a arte que está dentro da vida. Por quê? Porque é tão importante para a gente. Vou usar vocês como exemplo. O Cici tem uma potência, faz um movimento, esse aqui do outro. Dança pra caramba. Ele não é mais importante que o meiose. Não é. Porque a gente não está falando, não está colocando em mesa que é o resultado final. A gente está contando todas as tretas que está no processo. Tá? Então, o processo é muito bom. E às vezes o processo de uma coreografia que é só 2 palavras para cá é muito mais rico do que o que eu estou dando para o outro que estava fazendo uma corrida, realmente desce na altura e cai e joga para cima da pirueta. Às vezes a pessoa já sabia fazer aquilo, só colocou aquilo no ouvido, não fez nada. E a doidada lá para cá, eu tive uma doença que me deixou na cama durante 20 anos, e aí eu levantei e consegui dar um espaço para explorar para cá durante esse processo. Mas o importante é que eu continuo lá. Acho que GPT é mais em inclusão.
Porque, por exemplo, você está falando dos meninos, né? A coreografia deles é maravilhosa, mas eu tiro por mim. Eu não conseguiria fazer a coreografia deles. Meu, hoje, sucesso. Exatamente. Aquele é o resultado, veja bem, aquele é o resultado do processo deles. Sim. Então, não dá para qualificar, quantificar e falar que aquele é melhor que esse. Então, dentro dos festivais, a gente não pode quebrar isso seria uma coisa mais importante da gente ter feito. Se a gente não pensa assim, a gente não consegue desenvolver o nosso trabalho lá. Então, nada lá, não existe um perfil melhor que a outra. Porque você não sabe como você traz aquilo. Né? Então, aquilo é cerejinha de bolo. O dia de apresentar é um dia final. É um dia de festa só. Porque o que é válido é tudo que você aprendeu, todos aqueles traumas que você conseguiu quebrar, todas aquelas superações de que, né, uma das falas que eu nunca esqueço é a fala da mãe da Gil, quando ela falou, nós fizemos o impossível. A gente terminou o festival, a gente saiu da pirâmide, a gente fez o impossível. Aí eu falei, se fosse possível, você não sabia. Vocês fizeram o que era possível, não sabiam o que era possível. Então, assim, o mais importante é que vocês podem achar que vocês não são capazes de fazer alguma coisa. Mas se a gente achar o caminho, ó, assim, falar assim, olha, vai daqui até Goiás. É impossível? É impossível, depende de onde você for. Se você for traçar uma rota, olha, guarda dinheiro. Ah, não, eu tenho que guardar de avião. Ah, eu vou ter que abrir um carro. Ah, eu vou ter que carregar motorista. Eu tenho que estar precisando fazer para conseguir chegar lá. Então, a gente não sabe o que aquilo passou para chegar até ali. As treinas, os desafios, as conquistas. Então, o que faz isso emocionante é a gente ver que nós a gente apresentou, né, aconteceram esses acontecimentos. Né? Cada um de vocês tem uma transmissão muito especial. Né? Por isso que emociona, por isso que a gente fica ansioso. Né? As evidências de aprendizagem. Exatamente. Porque é o que você está dando um exemplo. Por exemplo, eu posso chegar aqui, eu já sei que dá mortal. Aí eu ponho o mortal, mas eu não tenho aprendizagem disso. Eu só estou mostrando o que eu sei. Agora, se num processo eu, de repente, aprendi a dar um mortal, mesmo seja lá com a ajuda de alguém e tal, mas eu estou mostrando uma evidência de uma aprendizagem, de uma pessoa que entrou, que tinha medo, aí o exemplo da mãe da Gil é perfeito, né? Ela tinha medo de altura e tal, e de repente ela estava lá na pirâmide. Ela quase no topo da pirâmide. Então, houve uma aprendizagem para ela. Se eu coloco o Gustavo para fazer aquilo que eu sonho, já sabia. Só que eu coloquei a potência de ter isso trabalho. Tá? Então é isso. A gente conclui, né, os resultados. Eu vou ler, que é aquele informação. Tá? Quais são os resultados? Né? A presente pesquisa nos ajudou a organizar uma linha do tempo que retrata a evolução do grupo de processo coletivo, identificando os períodos distintos e desafios para as relações sociais e estruturamos uma tabela para ajudar a identificar as estratégias utilizadas para cada momento. Essa trajetória se desenvolveu alinhada aos pilares da GPT, com um forte foco no desenvolvimento do ano, podendo ser sintetizado da seguinte forma: desenvolvimento de processos coreográficos. Nós não desenvolvemos coreografias, nós desenvolvemos processos. Então, isso aqui que é mais importante. Esse dia é o dia para a gente bagunçar, se divertir, ser feliz. Entendeu? Então a gente não tem que estar preocupado com o dia do foco, tem que estar preocupado com o processo pedagógico, porque isso faz diferença na vida da gente. Entendeu? O dia do foco é uma festa. Uma comemoração que a gente fez durante todo esse processo. A valorização do coletivo do território é valorizar quem são vocês, de onde vocês estão, porque as suas histórias. A exploração de temáticas de identidade e fortes impactos sociais subjetivos. Quando vocês continuam, é porque tem impacto. Então, isso é importante. Beleza? Então, o que a gente pretende fazer com isso daqui? Né? As considerações finais são: a gente utiliza esse ponto coletivo, construir uma comunidade cultural inclusiva e expressiva. Né? Eu quero falar isso para vocês. A expressão e inclusão, o estado final, isso que nós, né?
um vínculo de identidade, transformação social, processos coletivos de criação artística e pedagógica. Trata-se de um percurso que é uma ferramenta formativa e estética e cidadã, em constante reinvenção e aprofundamento pedagógico. Isso daqui a gente teve uma ideia, inclusive, que foi do Emerson, né? Então a gente vai dar continuidade nesse trabalho e talvez a gente consiga fazer esse ano de 2026, se não no máximo para 2027, que seria um e-book, um livro para falar sobre vocês. E aí a gente não quer construir isso sozinho, né? A gente entra agora com a Mayara, a Mayara já está no segundo ano, então já vai estar escrevendo com a gente também. Talvez a gente traga as perspectivas dos educadores, mas a gente vai pedir muito a colaboração de vocês. Porque hoje a gente fala de impacto social subjetivo, mas é o que a gente vai ter subjetivo. A gente vai deixar de falar do subjetivo e vai falar do concreto. Olha, eu tirei a minha camiseta do primeiro deles, eu tinha vergonha, sabe? Essa fala é muito importante. Eu me senti pertencente a um grupo, sabe? O que cada um de vocês me fala na hora da emoção, na hora que acaba o festival, é o que a gente vai pedir para vocês relatarem, para a gente traduzir isso no livro. Né? Não sei se a gente vai ter que pesquisar, ver como a gente vai conseguir publicar. Eu acho que em formato de e-book é a melhor forma para a gente fazer, né? Porque para escrever um livro precisa de algumas outras questões, e a gente entrar em questões de comitê de ética, que a gente está falando sobre vocês. Né? Aqui a gente não citou o nome de ninguém, então a gente pode escrever. A partir do momento que a Paty falou sobre isso, ela tem que ter autorização dela, o comitê de ética tem que. Então são vários trâmites que estão por trás dessa escritura, então talvez resulte um livro para contar a nossa história. Né? A nossa história até o período, que é uma história de fim. Né? Então a gente talvez chegue a contar, aqui foram 8, história de 10 anos de processo cognitivo. Né? E hoje, eu afirmo que todas as letras dos dois grupos que nós temos aqui são referências nacionais de ginástica. Um grupo do GTD Cognitivo é referência para todo o SESC São Paulo. É fato. Por mais que vocês falem, não, vocês são referência. Qualquer unidade de SESC, né, tinha um monte de educador aqui que tem destaque no horário de trabalho. Né, tinha pelo menos uns 3. Além dos 20 que vieram para cá, tinha pelo menos uns 3 que vieram só para aprender. Olhando vocês, dentro da minha coreografia. Eu lembro que tinha não sei se era um mortal, acho que era um mortal. Uma vez eu fui no campo um casal chegou em mim e falou assim: eu vou em todo lugar onde vocês estão, já tinha fã. Eu vou em todo lugar onde vocês estão apresentando, eu quero que vocês estejam por na conta de todos os dias. Né? Foi em Sorocaba aqui. Na hora de ter vida, eu ver que o motivo que tinha foto. Uma coisa louca. Uma coisa louca, muito engraçado, essas coisas. Então, nós somos referência. Tá? Isso vai ser pesado para a gente, né? Entender que o nosso trabalho inspira. Né? Já o Grupo Colibri, eu fui no Goiás em 2023, lá também era no cinema, e um grupo, não sei se assistiram, não sei se chegaram a ver o grupo da Federal do Paraná, foi uma coreografia sobre feminicídio. Esse grupo terminou, foi me chamar para conversar e falar assim: depois de ver o grupo que eu iria apresentar em praça com podcast Vairada, nós ficamos com vergonha de fazer coisas banais, e a gente foi trazer as questões sociais, as questões que envolvem o nosso EPP. E aí eles identificaram o Paraná como um dos estados que cometem mais feminicídio no Brasil. Acho que é o segundo. Mas Curitiba é demais, é uma capital totalmente machista, né? E misógina. E eles falaram assim, numa discussão em sala de aula, eles falaram assim: quem aqui nunca vivenciou uma situação que poderia resultar no feminicídio? Todo mundo, ou as próprias mulheres, ou os filhos dos homens com as mães, ou a vizinha gritando, calça espancada. Então, assim, em estados tão machistas, eles trouxeram uma coreografia pesadona
pareça, né, quando eles falaram que eles eram meus netos, eles eram filhos do Ibi, né, e meus netos. Eles falaram assim, a gente é seus netos, isso é aquilo. E eles trouxeram lá para esse festival de Goiás uma coreografia para falar sobre desmatamento. Ah, eu vi aquela, né? Sobre. Tava cheio de levantamento. Muito cheio de gente, muito cheio de gente. Meu Deus. Sim, eles são ótimos. Né? 30 pessoas. Então é isso. Então, a gente traz isso porque é importante para a gente saber quem a gente é importante para a gente desenvolver mais o nosso trabalho. E isso justifica os motivos de atrás e as presenças que a gente falou. Não é que a gente quer se limitar, falar que é assim, necessário ter um trabalho, olha, eu estou tantas horas aqui, isso tem que ser do meu jeito. Não, não tem que ser do meu jeito. Tem que ser do meu jeito, que seja justo para todo mundo. Um atraso atrapalha a vida de todo mundo. As faltas atrapalham a vida de todo mundo. Né? Ter comprometimento ajuda a vida de todo mundo. Estar no lugar certo ajuda a todo mundo. Ser participativo ajuda a vida de todo mundo. Então, que a gente use esses adjetivos para melhorar o nosso trabalho aqui, tá? Melhorar as nossas interações. Aqui a gente fala dos nossos festivais também, uma coisa muito interessante, né? A gente traz dentro das agências formativas as nossas saídas também, né? Então, a gente, a partir de 2019, a gente tem alguns festivais. Por exemplo, a gente foi o Festival de PT, o Mosaico de Mais Cores, foi um que foi feito aqui, e o Festival Regional de São Paulo, e a gente foi apresentar na Escola de Aplicação da USP. Né? Então, até aqui, até 2019, a gente estava no pré-pandêmico. Quando a gente veio do pós-pandêmico, no período pandêmico, a gente não fez festival. Foi para o festival. Então, a gente tem a gente tem o Festival de Música Online. A gente participou. E no pós-pandêmico, o grupo já era outro. Então, aquele por mosaico de mais coisas, não cabia mais. As estratégias pedagógicas estavam sendo utilizadas aqui. Né? Eu comecei a pesquisar território e identidade. E aí eu sugeri que viesse tema território em 2023, que virou tema de fórum, território em 2024, e depois a gente veio com identidades. Então a gente está tomando uma característica que é uma identidade de festival também, que é pegar uma característica e desenvolver tudo o festival em cima disso. Tá? Então, primeiro, território e identidade a gente vai encontrar que ser próximo. Provavelmente seja matemática. E não é possível não ser matemática que não estejamos pesquisando. Então tem que ter uma pesquisa. E o importante é que essa pesquisa parte de vocês também. Vamos falar sobre culturas, sobre ecologia. A festival GPT Ecologia. Pode ser Festival GPT São Paulo. Festival GPT Capoeira. Sabe? Esses assim. Tá bom? Beleza? Achamos importante passar isso para vocês. Ideal, a gente está falando com vocês. Se a gente falar com vocês, isso aí está fazendo fofoca. Não deixa de ser fofoca. E a gente fala, deixa de ser um trabalho. A intenção da gente foi trabalhar para o nosso escritório, trabalho coletivo. Esse resultado seria muitos de vocês podem contribuir de diversas formas, as mais variáveis possíveis, desde a estrutura, até a parte educacional, até as percepções que deixam de ser subjetivas e tornam-se percepções concretas. Você tem que mudar na minha vida. Beleza? Alguma coisa a falar? Eu queria mostrar isso para vocês. Vocês lembram que vocês pintaram isso aqui? Quem lembra? Quem estava lá? Eu lembro a cor. Nossa, traz aquelas informações. Para hoje, eu vou fazer só isso mesmo. Vou só entregar, ainda bem que não tem nome de ninguém, tá? Já que vocês não lembram das cores.
E aí vocês deem uma olhadinha de se mudou a percepção de vocês durante esse ano. Porque a gente falou de identidade na nossa aula, né? Então se o desenvolvimento intelectual de vocês esse ano mudou, o equilíbrio emocional. E no ano que vem a gente começa a pintar. Você tinha excelente menino. Todos que estavam na aula, só que eu não coloquei nome, porque. Guarda isso para gente botar de repente. Bom, mesmo que não seja o.